Olha só, tocar com você neste vídeo sobre este empate, né, entre a equipe do Sport e a equipe do Atlético Goianiense, né, gente? No jogo que era uma final para o Sport, né? Uma final que foi precedida aí por um grande ensaio, né, em torno do triunfo do Sport, né? A torcida abraçou essa possibilidade, lotou a ilha, né? Para ver se conseguia ajudar a dar uma focinha, estabelecer essa conexão com os jogadores dentro de campo. Mas às vezes não é possível, né? Tem jogador que não consegue mais se conectar com nada, nem com torcida e nem mesmo com o jogo dentro de campo, né? E aí o Dragão, por sua vez, conseguiu um resultado importante. A vitória certamente seria melhor, mas o empate fora de casa na ilha, num jogo em que o seu adversário, né, encarava o jogo como uma final, para o Dragão não deixou de ser um resultado importante. A equipe precisa jogar mais, né? Precisa jogar mais, vai ter compromissos aí também que não são tão simples assim. Mas o resultado foi muito importante para o Dragão do Jair Ventura, né, que alguns amigos meus lá do Rio de Janeiro chamam de Jair Adventures, né? Vamos lá, né, gente? Vamos lá. Vamos falar sobre esse jogo aí. Foi muito frustrante, né? Muito decepcionante. Muito. O que a gente tem visto no esporte nas últimas partidas, gente, nós conseguimos ver dentro de campo. Quando a equipe está jogando, a gente consegue ver. A gente consegue se deparar com o esporte dentro de campo. Estou olhando aqui a tabela, tá? A gente consegue se deparar claramente, né? Claramente, em todos os jogos do esporte, a gente consegue ver a decadência dentro de campo. A gente consegue ver os problemas, né, de ajustes táticos da equipe, o esquema tático muito pobre, né, uma equipe com pouca identidade quando ataca, uma equipe com pouca identidade quando defende, uma equipe também nas transições, tanto ofensiva como defensiva, também não manda muito bem, ou seja, nas fases do jogo todas, o Sport não consegue carimbar qualidade, gente. Não tem qualidade. Esse ponto a gente vê em todos os jogos. Em todos os jogos a gente consegue se lembrar, né? A gente consegue também a gente consegue se lembrar, né, da gestão do Sport, né? A gente consegue se lembrar do Romão e de muitos outros aí. O Romão, evidentemente, porque ele capitania aí essa barca, né, completamente perdida no mar, né? Uma barca aí com dirigentes muito arrogantes, achavam que tudo seria muito mais fácil. Dirigentes que não fizeram o novo no sentido de trabalhar, né, uma prospecção no mercado que trouxesse para o esporte jogadores importantes, trouxesse jogadores totalmente questionáveis, foram atrás de receitas daqueles tipos que cada vez mais funciona menos no futebol brasileiro, como o ex-jogador que num certo momento deu certo, vamos buscar esse jogador, né? Jogador que no outro mercado aí não está jogando muito bem, mas aqui vai jogar, né? Então foram lá buscar, né? Buscaram ali o argentino que, pelo amor de Deus, né? Parece que já é um ex-jogador em atividade, embora não tenha idade necessariamente para se aposentar, né? Ruiz, lamentável, né? Foi buscar jogador, né, no Fortaleza aqui, Fortaleza, né, e os torcedores falam, pelo amor de Deus, cometemos um dos poucos erros da nossa gestão, foi buscar um jogador que funcionou no passado, a gente achou que poderia funcionar agora também, não está funcionando, não está jogando nada, estava com péssimo desempenho, mesmo onde estava, né, veio para Fortaleza, jogou nada, mas o Sport achou que lá na ilha ele jogaria. O Edinho, né? O Edinho. É claro que quando chega um jogador desse, às vezes consegue entregar um resultado ali positivo. Porque aí vem, sabe aquela coisa do vácuo, né? Mas é quando você tem que manter, aí vem o problema do jogador que não é lá essas coisas, né? Importa muito reconhecer o seguinte sobre Série B, eu acho que, sabe, os dirigentes do esporte não entendem ainda, né? Série B não é uma série em que o clube tem que, por exemplo, ter um orçamento maior e aplicar esse orçamento maior. Buscar necessariamente mais jogadores, não, é uma série em que você tem que trabalhar com inteligência para conseguir trazer os jogadores corretos para o time. Há jogadores, sim, que têm de ter o perfil de Série B, né? De Série B. Há jogadores de uma Série A, por exemplo, que não vão se adaptar. Tem jogadores de Série A que vão se adaptar, porque também consegue ser jogador para a Série A, mas também para a Série B. Mas tem jogador para a Série B. Então é necessário buscar aquele jogador, pesquisar muito aquele jogador que pode ser interessante para a equipe, associar as características daquele jogador
com aqueles outros jogadores que estão na equipe, com jogadores do setor ali da equipe. Por exemplo, se for buscar um atacante, um centroavante, eu tenho que pensar muito bem. Tentar associar muito as características desse centroavante que eu quero contratar com aqueles jogadores de lado de campo. Aqueles jogadores do lado de campo que eu tenho na equipe, eles entregam velocidade, eles cruzam muito bem, eles mandam muito bem essa bola para a área, né? De cada 10 cruzamentos, acertam pelo menos, pelo menos 2, né? Certeiros, né? 4, né? Ali em que o atacante consegue ir para disputa. Se não for assim, eu não posso buscar necessariamente um centroavante que seja muito bom no jogo aéreo, mas que seja imóvel. Se eu tenho jogadores que não conseguem trabalhar essa profundidade, não conseguem, por exemplo, chegar muito ao fundo do campo, de repente eu preciso de um centroavante que consiga fazer muito bem o pivô trabalhando fora da área para que os jogadores de trás tenham essa aproximação. Eu estou calculando tudo isso quando eu vou buscar um jogador para um time da Série B. Eu estou calculando tudo isso quando eu vou buscar um jogador para o Sport na Série B. Eu estou calculando isso quando eu vou buscar um Ruiz da vida para o Sport na Série B. Eu estou calculando isso quando eu vou buscar um ex-jogador de atividade, que é o Diego Souza, para o Sport na Série B. Eu estou calculando tudo isso quando eu vou buscar o Edinho, um jogador que não está funcionando há muito tempo, para o Sport na Série B. Será que existe mesmo esse cálculo? É claro que não existe. É claro. E evidentemente que estava demorando. Sabe por que estava demorando, gente, para acontecer o que está acontecendo agora? Jorge, o que aconteceu nessa noite? Aconteceu nessa noite que o Sport perdeu a sua condição para subir. O Sport não depende mais de si próprio para subir, agora depende dos outros, né? Aí alguns podem brincar. Agora que depende dos outros, de repente vai, né? Agora que depende dos outros, de repente vai. A questão é os outros fazerem a sua parte e o Sport não conseguir fazer a sua. Porque muita gente tá falando assim, tem um jogo muito difícil agora contra o Vitória, que o Sport tem que ir lá e tentar conseguir o triunfo, né? Porque aí tem um jogo em casa contra o Sampaio Corrêa. Quem é que garante que o Sport vai ganhar do Sampaio Corrêa? Quem é que garante? Quem é que garante que o Sport vai conseguir essas 2 vitórias agora, né? Quando essa equipe foi submetida a um jogo, a uma final, né? A um teste, sabe, de protagonismo, de seriedade, de conexão com o seu torcedor nessa partida contra o Atlético Goianiense e não conseguiu passar por esse teste. Como é que vai passar nos 2 jogos que faltam? Como é que vai passar se em outros jogos que a equipe não conseguiu, por exemplo, resultado positivo, quando tudo era muito mais tranquilo? Então nesses 2 últimos jogos é que vai conseguir? Por certo que pode pegar uma vitória aí já comemorando o título, na ressaca, né? Agora pode perfeitamente encarar uma vitória em que a torcida vai lotar o estádio para fazer festa, pode ficar frio para os jogadores também. E quem garante que o Vitória vai conseguir, né, obter um triunfo de 3 pontos contra a equipe do Novo Horizontino, mesmo jogando no Manuel Barradas? Quem garante isso? Sabe por quê, gente? Porque o Novo Horizontino está na briga. O Novo Horizontino ainda está na briga e pode perfeitamente, né? O Novo Horizontino, gente, vai fazer contra o Vitória uma final. A final que o Sport fez hoje e não conseguiu superar, né, o seu adversário, o Novo Horizontino vai ter contra o Vitória. É claro que é tudo muito mais complicado para o Novo Horizontino nesse caso, né? Do que seria hoje para o Sport contra o Atlético Goianiense, que não está jogando tudo isso. Contudo, o Novo Horizontino, de repente, consegue, por exemplo, estragar a festa do Vitória e obrigar o Vitória a buscar esse título justamente contra a equipe do Leão, no jogo que eles vão realizar, o confronto de leões aí lá no Barradão, né? É isso? É isso. O jogo de hoje, de novo, a gente viu, como eu disse, a gente tem visto sempre, né? A falência do esquema dentro de campo. A gente tem visto sempre alguns jogadores que não funcionam mais. A gente tem visto sempre as gestões, as ações da gestão do Sport também permeando muito as ações dos jogadores dentro de campo. É como se os dirigentes entrassem em campo e estivessem jogando também, né? E no jogo de hoje não foi diferente, gente. O Sport teve ali, né, contra um time do Jair Ventura, assumindo, né, o defensivismo mesmo, o Sport tendo a bola, tendo tal, o Sport teve, gente, teve todas as condições aí, né, sabe, para ganhar de um adversário que foi para campo para especular. Foi para campo para tentar pegar uma bola, não foi para tentar jogar necessariamente, mas quando marcou lá no alto, marcou com muito mais eficiência do que o Sport. A gente tá falando de um adversário, né, que tem um técnico que pensa o jogo a partir apenas da defesa. E o Sport, que também tem um técnico assim, que eu não entendo até hoje, né, também pensa o jogo dessa forma. E o Sport dentro de casa contra a equipe do Atlético Goianiense teve menos posse de bola no jogo de hoje. Foi quase igual, mas teve menos posse de bola. Agora atacou muito mais, teve mais finalizações. Quantas guardou? Guardou nada, não guardou nenhuma, né? Porque o centroavante do Sport não funciona mais também.
já não consegue mais, né? Então a equipe do Sport teve muito mais finalizações durante a partida, mas não teve precisão. Não teve precisão porque os atacantes estão falhando. Não teve precisão porque a finalização vem na pressão. Não teve precisão porque não tem criatividade para facilitar as coisas, para furar o bloqueio defensivo e para finalizar na boa. Não teve realmente condição de fazer esse gol, porque teve, em algumas situações ali, por exemplo, a bola para ser empurrada para dentro e não teve eficiência para fazê-lo, né? Então a gente teve ali no Sport, vamos lá, ó, a gente teve o Sport jogando hoje aí com Rosales, Thierry, ou como o Rafael Thierry, né, a gente tá jogando, né? Tá jogando nada, absolutamente nada. Nada. Então essa linha aí de sempre aí, o Fabinho, o Felipe ali, essa dupla aí que tá mandando bem também, né? Mandando muito bem, né? Aí tem lá a trinca, né? Eita! Nesse momento você vai com essa trinca de jogadores aí no meio de campo, né? Um pouco mais à frente, o Jorginho foi muito mal também, muito mal. Diego Souza, bizarro o Diego Souza. Edinho, mais bizarro ainda, o Diego Souza, gente, não jogando nada, sendo aposentado de futebol. Você olha pra ele, você se lembra, você se recorda que um dia ele foi jogador de futebol. Agora, quando você olha pro Edinho, você não consegue entender, porque ele nunca foi um jogador de futebol para uma equipe grande do Nordeste. Você tá entendendo? Uma equipe como o Sport. Ele nunca foi. Por que buscar esse jogador? Eu não consigo entender. Aí você teve, na verdade, um jogo em que a equipe, muitas vezes, os jogadores pareciam ali desmotivados, e não é isso. Às vezes parecia que os jogadores não queriam contribuir, e não é isso. Não tinha disposição, e não é isso, né? Enfim, que os jogadores parecem que estavam ali meio que zumbiáticos, né? Eram zumbis dentro de campo, e não é isso. Em outros momentos você teve o Sport jogando de uma maneira meio doida, né, com todo mundo frequentando ao mesmo tempo ali alguns espaços. Enfim, a gente teve esses dois momentos aí. Quando eu falo que aparentemente não é falta de disposição, não é falta de vontade, não é falta de empenho, é porque há um problema no esquema, defensivo, no esquema tático do Sport, que faz com que os jogadores tenham dificuldade até para entender qual é o ordenamento tático em campo. E aí quando eu perco esse entendimento, a minha locomoção dentro de campo é muito mais irregular. E isso é problema da comissão técnica, que não sabe montar uma equipe, não sabe montar um esquema tático numa equipe. Agora você queria o quê? Nunca muda o padrão de técnico no Sport. Nunca muda. É o Whindersson Moreira, gente. É isso, né? É isso. E aí o que acontece? A gente teve aí um Sport que não funcionou, que tava na cara que não ia funcionar, e da mesma forma que a partir de agora tá muito na sorte para o Sport, também neste jogo estava muito na sorte, dependia muito na sorte para que uma bola ali entrasse, uma bola vadia aparecesse, mas a bola vadia não tá aparecendo mais para o Sport. Porque a bola não aguenta mais ser maltratada pelo Sport. A bola vadia, a bola não quer ser vadia para o Sport. Sabe por quê? Porque o Sport a maltrata tanto que ela não quer brincar de ser vadia para o Leão da Ilha. É lamentável isso. Assim como lamentável vai ser se o Sport ficar. Vamos pensar agora a tabela aqui do Leão da Ilha a partir de agora, né? A equipe está numa situação muito complicada, como a gente sabe, evidentemente. Muito complicada mesmo, né? Não depende mais só de si, como a gente sabe, para subir, né? O Sport agora tem esses jogos aí contra o Vitória, depois contra a equipe do Sampaio. Todo mundo fala, como eu disse, que vai, né, um jogo complicado contra o Vitória e um jogo fácil contra o Sampaio, né? É complicado. Então, o Vitória agora tá com 66 pontos, o Atlético Goianiense com 61, né, que já não ganha também aí né, tem 3 jogos, uma derrota e 2 empates também, não tá lá essas coisas. O Criciúma, que vem numa reação brutal, né, é o terceiro colocado, o Juventude é o 4. Tanto Juventude, Criciúma como o Sport tem 60 pontos. O detalhe é que o Sport tem um jogo a mais, e o detalhe também importante é que o Sport tem menos vitórias do que essas duas equipes, né. Tem isso também, né. Atrás do Sport está o Vila com 58 pontos, o mesmo número de jogos, o Novo Horizontino com 57, assim como o Mirassol com um jogo a menos. Essas duas equipes podem perfeitamente sair dessa rodada aí numa situação até melhor do que o Sport. Sabe por quê, gente? Mesmo o Novo Horizontino, veja, Novo Horizontino, né, e o Mirassol. Se essas duas equipes ganham na rodada, elas passam o Sport, porque elas ficam com um número de vitórias superior ao número de vitórias do Sport. Parabéns ao técnico Whindersson Moreira, né, que tal, vamos pensar o jogo, organização defensiva e tal. O Sport com poucas vitórias pode se dar muito mal também por causa disso, né. Então veja bem, se a gente olhar agora, por exemplo, a tabela, né, a gente olhar aqui, por exemplo, para a situação do Criciúma, o Criciúma vai jogar
contra o Guarani fora de casa, é um jogo complicado, né? Mas é jogo para vencer. Não tem essa parada mais, gente. O time que quiser subir agora vai ter que vencer. É um jogo dificílimo. Agora, também se o Guarani ganha, o Guarani pode ser fortalecido desse confronto aí. Agora, na minha opinião, o Criciúma pode perfeitamente empatar fora de casa e já vai ser um ótimo resultado para a equipe de Santa Catarina. Mas eu acho que pode perfeitamente vencer. Imaginando que empata, já fica à frente do Sport. O outro jogo, né? Enquanto o Vitória foi encarar o Leão da Barra, o Criciúma vai encarar o Botafogo de São Paulo em casa, com chance, por exemplo, de conseguir aí um resultado positivo. Imaginando, por exemplo, que a equipe consiga empatar contra o Guarani, e se a equipe vencer, na verdade, o Botafogo, ela consegue 4 pontos, né? O que significa isso? Se o Sport também conseguir 4 pontos nos seus 2 próximos jogos, o Sport fica atrás do Criciúma, porque já está atrás e também teria a questão ali do número de jogos, né? O Sport vai precisar contar, portanto, com o Criciúma, né? Que é um time aí que não está realmente conseguindo jogar bem neste momento, não está conseguindo mandar muito bem, mas também vai precisar contar aí com a força, né, com o empenho aí de outros times, né? Olhando, por exemplo, a tabela do Juventude. O Juventude é uma equipe que está se recuperando. Essa equipe, sim, taticamente, é uma equipe interessante. O Sport poderia pensar num técnico como esse, mas fica sempre nos nomes de sempre. Vai encarar o ABC já rebaixado para a terceira divisão na próxima terça-feira, fora de casa, tem condição de vencer o ABC. Se vencer o ABC, coloca 3 pontos à frente do Sport. E aí contra a Ponte Preta, meu irmão, se vencer dentro de casa a Ponte Preta, aí vai a 6 pontos contra o Sport, né, no caso. Fica 6 pontos. Vitória, por exemplo, se conseguir aí, se conseguir, por exemplo, vencer, né, o Vitória no Barradão, e aí ficaria mais ou menos o quê? Ficaria, né, igual, né? Ficaria igual, ambos com 63 pontos, né? Só que aí o Juventude vencendo a Ponte, o Juventude, né, praticamente colocaria 3 pontos aí de vantagem sobre o Sport, e na rodada final, se o Juventude perde e o Sport ganha, o Juventude terminaria à frente do Leão, porque tem mais vitórias do que o Leão. Ou seja, o Juventude, gente, se vencer o ABC, simplesmente vai subir, ou pelo menos vai terminar na frente do Sport, porque essa equipe dificilmente vai perder para a Ponte Preta dentro de casa. E se não conseguir vencer, se empatar, né, aí certamente vai vencer a Ponte Preta, vai ficar com 4 pontos, e aí o Sport também vai ter que ter essas 2 vitórias nos últimos 2 jogos. E se tiver essas 2 vitórias, o Juventude ainda assim vai enfrentar o Ceará, né, no último jogo, e aí pode, por exemplo, ficar à frente do Leão com apenas um empate. Vocês percebem como está trágica a situação? Como está complicada a situação? Né? Aí tem o Novo Horizontino, que é uma equipe que tem aí sim uma chance, tem muitas vitórias aí, 2 a mais do que o Sport nesse momento. Vai encarar o Vitória amanhã, para mim é jogo decisivo para o Novo Horizontino e pode perfeitamente vencer o Vitória fora de casa. Pode, tá? Pode vencer o Vitória sim, fora de casa, a equipe do Novo Horizontino. Se conseguir um empate, gente, ficaria a 2 pontos da equipe do Sport, mas aí tem o Londrina, né, fora de casa e tem condição de fazer 3 pontos, né? E aí, por exemplo, poderia terminar empatado com o Sport, que a gente está imaginando, presumindo que o Sport vai empatar com Vitória, porque eu acho muito difícil vencer a equipe baiana em Salvador. E aí no último jogo, né, confronto direto contra o próprio Criciúma e tal. O Criciúma provavelmente já vai estar classificado, o Novo Horizontino pode fazer 3 pontos e um abraço, meu irmão. Também terminaria à frente do Sport, né? E para finalizar, gente, tudo isso aqui é muito hipotético, mas tem um time que para mim pode chegar à Série A. Pouca gente tá falando isso, é o Mirassol, né? Que conseguiu vencer o Sport, e aquela vitória para mim mostrou que ali tem uma equipe muito forte. Taticamente, sabendo o que quer, essa equipe do Mirassol pode perfeitamente vencer o Ceará. O jogo que vai acontecer amanhã, se não me engano, às 15 horas, né, e 30 minutos, né? Ou 15 horas e 15 minutos, na verdade. Depois tem o Atlético Goianiense em casa. Meu palpite, ganha do Atlético Goianiense, tá? Ganha do Atlético Goianiense. Pois bem, se vencer o Ceará, né, vai o mesmo número de pontos do Sport, só que aí tem uma vitória a mais, né? Se vence o Atlético Goianiense dentro de casa, consegue colocar 2 pontos à frente do Vitória, porque do Sport, porque em teoria o Sport vai empatar com Vitória, né? E aí, meu irmão, no último jogo é contra a Tombense. A possibilidade do Sport subir qual é? Quase 0. Meu palpite, dificilmente sobe depois dessa partida em que não conseguiu vencer e que era a final para o Leão da Ilha. É lamentável o que aconteceu. É lamentável. Gente, desses times todos aqui, eu acho que o Mirassol pode pegar uma vaga sim. Tem confrontos complicados, tem um jogo difícil contra o Ceará. O Ceará, mesmo que não consiga subir mais, né, vai tentar jogar demais, porque não tá entregando muito vexame e vergonha alheia para os seus torcedores. Ainda assim, o Mirassol tem condição de vencer o Ceará fora de casa. E se vencer o Ceará fora de casa, meu amigo, vai pro jogo contra o Atlético Goianiense.
para vencer e dificilmente não vai deixar de vencer. E se empatar, vence a Tombense fora de casa no último jogo. Ou seja, sinceramente, meu palpite, o Sport não vai subir mais. O meu desejo é que consiga subir, porque o Sport é um gigante que precisa estar na Série A do futebol brasileiro. Uma hora isso tem que acabar, né? Agora, já está fazendo um planejamento legal para o ano que vem? Qual vai ser o técnico do ano que vem, por exemplo? Né? Porque na verdade, gente, quando for fazer esse planejamento, né, precisa, se for ficar na Série B, precisa mudar completamente aí sabe, a perspectiva de mercado, né? Buscar jogadores completamente diferentes. Será que aprenderam alguma coisa com o que aconteceu nessa temporada da Série B? Eu duvido, gente. Eu duvido. E se subir para a Série A desse jeito, com essa gestão, com essa concepção, com essa percepção do que é um reforço para o esporte, provavelmente vai subir para a Série A para ser saco de pancada, se muita coisa não mudar no Leão da Ilha. Estão violentando, gente, esse que é um dos maiores clubes do futebol brasileiro. E essa violência não vem de fora. Essa violência vem de dentro, gente. É fogo amigo. Essa violência é perpetrada por gente que se diz torcedor do esporte, gente, e que está destruindo o Leão da Ilha. Hoje, quem pode salvar o esporte é a sua torcida. E aí a torcida tem que arrumar alguma maneira de configurar um tipo de crítica construtiva em que consiga dar um pé na bunda desse bando de dirigente vagabundo, esse bando de dirigente canalha, vagabundo, cretino, esse bando de canalha, de vagabundo que hoje controla o esporte e que estão fazendo com que o torcedor sofra. O esporte não precisa disso. O esporte é de tal forma um gigante que se esses merdas não atrapalharem, o esporte vai conseguir, por exemplo, sair da Série B e vai conseguir ser um time respeitável na Série A. Não precisa fazer muita coisa não, é só parar de fazer o 2 em todos os lugares, é só parar de fazer 2 gigante, né, em todo o Recife. Você pega o avião, quando o avião tá descendo, tá perto de pousar, sabe, do aeroporto, perto de pousar em Pernambuco, você já sente o cheiro, você já sente, né, o cheiro do 2 que é feito em todo lugar, o 2 gigante por esse bando de vagabundo que hoje dirige o Esporte Clube Recife. É isso, gente. Lamento aí pelo final desse vídeo aí, mas é isso. Forte abraço a todos. Sorte ao Leão da Ilha, apesar de tudo.